Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos fazer a leitura do signo de Libra para o ano de 2025, tá? É uma leitura rápida, não tem um tema específico, é sobre a energia geral do ano de 2025, né? O que o ano 2025, qual é a mensagem principal do ano, né? As forças, né, do que vai reger o ano de 2025 para o signo de Libra. Que a espiritualidade traga uma mensagem para vocês, que seja uma mensagem de esperança, de fé, de alegria, tá? De solução de problemas, e que a vida siga de uma forma mais leve, né? Signo de Libra. E se vocês gostarem deste vídeo, por favor, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que ajuda a chegar a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Signo de Libra, ano de 2025. Energia geral. O diabo. Aqui é uma energia que fala sobre o material, né? Sobre a 3D, sobre as coisas materiais, sobre diversão. O diabo não quer dizer... não é aquele diabo que a gente, né, ouve falar, não é nada disso. Tá? É assim, são as energias materiais da 3D. Diversão, você aproveitar os pequenos luxos da vida, né? Vamos ver no fundo do deck. O eremita, olha. São duas cartas bem... duas cartas bem distintas, diferentes, né? Porque o eremita fala sobre espiritualidade, fala sobre o mundo espiritual. E aqui fala sobre o mundo material. Então, o que eu percebo aqui para vocês é que deve haver aí, no ano de 2025, um equilíbrio entre a matéria e o espírito. O material e o espiritual, né? Vai haver um equilíbrio muito grande aí. Isso é bom, né? Nem sempre é bom só termos, pensarmos no mundo material, e nem sempre é bom só estarmos no mundo espiritual. Há que se ter realmente um equilíbrio aí, né? O equilíbrio das energias aí. E pelo visto o ano de 2025 vai equilibrar bastante. E aqui pede também, assim, se você estava isolado, se você estava sozinho, se sentindo sozinho, no ano de 2025 isso acaba, tá? Vai ser um ano de mais diversão, de sair mais, de conhecer pessoas, de fazer coisas realmente desse planeta Terra aqui. É sair um pouco do isolamento para ir para a diversão. Aproveitar a vida, né? O que mais com o baralho cigano para o signo de Libra para 2025? O que mais eles precisam saber, ouvir? O que vai acontecer em 2025? A carta dos peixes é da matéria, né? É do espiritual, a carta da torre. A carta das flores. A carta do urso. E a carta da criança. No fundo do deck nós temos a carta da raposa,
que pede assim para você realmente você olhar, montar, ter uma estratégia no ano de 2025, prestar atenção, né, naquilo que é bom para você, tá? Prestar atenção na finalização de um ciclo, principalmente dar as costas, né, para esse sofrimento aqui, seguir em frente, seguir adiante. Porque a carta da cruz fala que houve um sacrifício, houve sofrimento, mas que acaba. E acaba com triunfo, com vitória. É uma finalização de um sofrimento, de um sacrifício. E para você prestar bastante atenção nisso, montar uma estratégia a partir, né, dessa finalização, uma estratégia de vida nova. Uma estratégia de vida diferente. Uma estratégia de vida onde você consegue ser mais feliz, se divertir mais, né? Você realmente equilibrar aqui, ó, o material com o espiritual, né? A carta dos peixes fala sobre abundância, sobre prosperidade, negócios, né, que chegam prósperos. O ano de 2025 vai ser um ano próspero para você. Só que aqui pede para você, às vezes, não se apegar tanto só na matéria, no dinheiro, mas sim também se afastar um pouco para poder pensar na sua vida, analisar, se interiorizar, meditar. Não é só a matéria, mas trabalhar em você, nas suas questões internas aqui, né? Mas vai ser um ano de bastante felicidade. Você vai receber bastante convite para passear, para sair, para viajar. Então adaptem ao momento de vocês, tá? A carta do buquê fala sobre convites alegres, né? Sobre felicidade, alegria. É um ano que vai ter alegria. Se você souber equilibrar aí entre o dinheiro e o seu interior, né? Não é dar as costas também. Ah, eu agora não quero mais saber do mundo espiritual, né? Tipo isso. E vou só me divertir, vou pras cabeças, vou. Então, assim, aqui pede equilíbrio, tá, pessoal? Do seu eu, né? Do seu mundo interior, daquilo que você mais deseja, com aquilo que você tem, financeiro, dinheiro, né? Mas fala assim que vai ser um ano de muita felicidade, muita alegria, muita prosperidade, tá? Um ano de novos inícios, inícios felizes aqui. A carta da do urso fala sobre o poder do início, né? O poder que você encontra, força para você dar início a algo novo. É o poder de você encontrar dentro de você mesmo aquela força de você iniciar algo muito abundante aqui. É um ano bastante próspero para você, tá bom? Muito próspero. Só pede realmente para você tomar cuidado aqui com o seu espiritual, o seu eu interior, você não esquecer disso, tá? Não é só o mundo físico aqui. Mas se você conseguir equilibrar esse amor pelas pessoas, esse carinho, né? Você consegue muita felicidade, muita prosperidade. Novos inícios aqui, tá? Com muita força. Aqui fala também, pode falar também sobre a figura materna, né? Mãe e filhos. Vai ser um ano de se aproximar mais dos seus filhos ou da sua mãe, né? Você encontrar felicidade nessa relação não é para todos, tá, pessoal? Nesse relacionamento, você encontrar mais
uma força espiritual grande. Mas aqui é o início de uma nova fase, realmente, uma nova fase muito próspera, tá? É isso, assim, resumindo, o ano de 2025 vai ser um ano próspero, com nova jornada, tá? Muito material, muito passeio, muita diversão, tá? Aqui só pede um pouco de um equilíbrio, de você ganhar força através do mundo espiritual. A força interna, né? É você pedir luz, parar às vezes, pedir luz, para você ter um caminho mais forte, né? Mas resumindo aqui, vai ser um ano muito feliz para você. Vamos tirar aqui conselhos. Conselhos para o signo de Libra. Conselho da espiritualidade para Libra. O que eles precisam saber, fazer nesse ano de 2025. A carta das montanhas, que fala sobre justiça, assim como um grande desafio, né? Atravessar uma montanha exige equilíbrio, força, perseverança e muita vontade, né? São os desafios da vida, os problemas, né? Assim, esses sacrifícios que a gente tem que fazer para chegar no fim, no final desse sacrifício você vai ter a recompensa. A carta da carta, que fala sobre boas notícias que chegam, podendo elas ser por qualquer meio de comunicação. Que pode ser assinatura de contratos. E a carta da âncora, né, que fala sobre algo que chega para você firme, seguro, sólido, em que se pode confiar e contar. Olha, a carta aqui dos peixes, né? Segurança material, autoconfiança e êxito. Vocês vão estar muito bem materialmente falando. E no fundo do deck a carta do urso. Aqui é uma carta que fala sobre advertência, né? Sobre falsidade, ciúmes, inveja, falsos amigos. Pede para você não revelar segredos e projetos, se você tem, tá? Para você ficar um pouco mais calado, né? E aqui é a carta do buquê, que fala sobre a alegria profunda que vem do nosso interior e transborda. São duas cartas, olha, que saíram aqui, ó, lado a lado, de dois decks diferentes. Então fala sobre as flores trazem felicidade, alegria, beleza, fraternidade, de união entre pessoas. Aqui pode ser realmente uma união muito grande aqui entre pessoas de quem você confia muito, né? Pode ser mãe, filhos, tá? Que tá muito forte aqui. Alegria, felicidade, né? Então é isso, pessoal. Esses são os conselhos. Eu acredito que você vai ter um ano de 2025 muito feliz, muito próspero. Só pede aqui um pouco de equilíbrio espiritual. Última mensagem para vocês. A harmonia é fundamental, mas não significa estagnação. Aproveite as oportunidades para colher melhores frutos. Melhores frutos aqui. Os frutos da 3D, da Terra, né? Aquilo que da matéria, né? Então, assim, você ter um equilíbrio, né? Que fala harmonia é fundamental, né? Duas cartas aqui de harmonia, de espiritualidade, né? De interiorização é fundamental. Então, por isso que eu falei sempre, desde o início, sobre esse equilíbrio.
Mas não significa que você tem que ficar sozinho, que você tem que ficar estagnado, que você tem que se afastar do mundo material. É bem isso que fala essa mensagem, tá? Então ele fala, aproveite as oportunidades que chegam para você em 2025, né? Oportunidades de convites, oportunidades de, sei lá, de trabalho, de emprego, de você fechar novos contratos, convites de pessoas, novos projetos. Tá? Cuidado para você não se afastar do mundo material. Cuidado para você não ficar né, afastado daquilo, das oportunidades que vão aparecer na tua vida. É sobre isso. Tá? O ano de 2025 pede para você tomar cuidado para você não ficar nesse sofrimento aqui, ó. Finalizar isso com vitória, com sucesso. Olha a carta do Sol. Né? Ver a verdade. A verdade é, sofri, me sacrifiquei, passei por um karma, passei por um sofrimento muito grande, agora eu sigo adiante com a minha vida. Com novos projetos, com prosperidade que chega, com convites que chegam, felicidade, você não virar as costas para isso, né? Ela tá olhando para cá, para isso. Não se afastar do mundo material. É sobre isso. O ano de 2025 para o signo de Libra. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês tenham um ano maravilhoso, cheio de alegrias, felicidade, prosperidade, tá? Abram os braços e recebam isso de coração aberto, tá bom? É o que eu tenho para vocês e até a próxima.